está teu Andilo falando, a benção de todos. Eu queria falar um pouquinho hoje no vídeo com vocês a respeito do sincretismo africano. Sincretismo entre Inquice, Orixá, Vodum. Vivemos todos numa religião fantástica, que eu já falei algumas vezes, né? Que é uma religião inclusiva e uma religião sincrética, né? Eu não conseguiria pensar a religião sem uma igualdade. Lógico que uma igualdade, cada um tratando o seu Inquice com a sua cultura banto, seu orixá com a sua cultura iorubana e seu vodum com a sua cultura fon, né? Eu sei falar muito pouco de jeje, né? Mas o que me motivou a isso? São as postagens que a gente vê no Facebook. Existe muita gente confusa, eu também, às vezes, me confundo, natural, né? Já tive uma opinião adversa há um tempo atrás, mas você vai amadurecendo e graças a Deus, a gente vai melhorando, vai raciocinando, vai pensando melhor e vendo que a religião é muito mais fácil do que a gente pensa. É muito mais fácil de você entender a sua totalidade. Não estou falando de fundamento, não, que aí é outra coisa, aí complica. Eu vi uma postagem há umas 2 semanas atrás de uma pessoa que para mim é a postagem mais idiota e infeliz que eu já vi no Facebook ou na minha vida. E aí numa postagem dele ele fala assim, ó, se você vê um Inquice virado numa casa de Queto dançando, ele está te enganando, porque ali não tem nada, porque o Inquice não reconhece a cultura iorubana. Porra, cara, quase morri. Quase morri com isso. Como assim? Como assim um Inquice não reconhece a cultura iorubana ou uma cultura nagô, fon? Gente, o que é isso, gente? Na minha concepção, não estou aqui para vender verdade, nem dizer que eu estou certo, você ou alguém aí está errado. Mas é tudo a mesma coisa. Orixá, Inquice e Vodum se equivalem. Cada um tratado com a sua liturgia, da liturgia própria, que a sua tradição ou o seu povo o reconhece. Xangô é deus do raio dos trovões, Zaz é deus dos raios dos trovões, e Sobô, né? Xangô é Sobô, Soboadã, não. Também é a mesma coisa. Os elementos que cercam esses santos, esses orixás, esse vodum, esse Inquice, é o raio, é o trovão, as comidas são as mesmas, comem quiabo, se vestem de vermelho e branco, ou marrom e branco, né? Todos, a maioria tem coroa, tem o seu machado, de uma ou de 2 lâminas, matamba em ação, oiá, é a mesma coisa. Oxum, Dandalum, Daziri, gente, pelo amor de Deus, Oxalá, Lembá, essas coisas são a mesma coisa, é o mesmo, cada um tratado da forma que o povo conhece, entendeu? E vamos parar com isso, vamos parar de separar tanto, a gente se separa tanto, a gente vai acabar sozinho de tanto que a gente separa. Como assim? Eu já cansei de ver gente, canso de ver gente de uma nação, feito de uma nação, se entrar para outra casa, não perder seu santo, não perder seu tempo de santo, sair do Angola e para o Queto, ou vice-versa, ou para o Jeja, e é a mesma coisa. Os elementos, os deuses são os mesmos. Cada um vai ser tratado, o santo aceitou ser tratado naquela cultura ali, ele não, foi feito no Angola, mas se ele vai ser reconhecido no Queto, é porque as liturgias se igualam, gente. Eles podem ser rezados, cantados, falados em outra língua, mas a liturgia é quase que a mesma, muda algumas coisas de um para o outro, mas é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, precisa ser um Einstein para entender isso? Pelo amor de Deus, nós temos que ser mais simples no candomblé. Entendeu? Os elementos são a mesma coisa. Uma outra coisa também que eu estava raciocinando é a respeito, tem muita gente do Angola, como eu também já fui, mas depois eu passei a pensar um pouquinho mais a respeito, cheguei numa conclusão minha opinião a respeito.
de uma coisa. Tem gente que fala que Inquice e Minquice nunca viveram na Terra, com uma propriedade que parece que viveram lá na África. Que são, aí tem gente que fala que Inquice é a mesma, é a força da natureza ou é a própria natureza. Vou começar de Pambugila. Pambugila quer dizer o Senhor das Encruzilhadas. Quer dizer, é uma pessoa. É uma pessoa. Ou um Deus, uma divindade. É aquele que detém o conhecimento da encruzilhada. Que para mim, Pambugila não é o dono do caminho, é o dono da encruzilhada, ali, ó, onde você escolhe. Pede a ele, só me dá discernimento se eu vou para frente, vou para a direita, para a esquerda ou me recuo. Para depois, se eu seguir para lá, que Ogum me dê o caminho ou encoce. Aí você pensa assim, não, Zazi quer dizer raio, literalmente. A palavra Zazi quer dizer raio. Aquela parada que cai lá do céu. Como uma pessoa vai incorporar de Zazi? Me explica aí. Matamba, que é a senhora da tempestade, da ventania. Como é que uma pessoa recebe um santo desse? Samba Calumba, que é a maré. Como é que se incorpora um santo desse? Um negócio desse. Nem vou falar santo, como é que se incorpora isso? Cucueto, que é a espuma. Como é que... Gente, Quitembo, que é o ar em movimento, é o sopro divino. Me explica, por favor. Rongorô, que é o arco-íris. É o arco-íris na terra e a cobra, que a cobra colorida, é o arco-íris que se rasteja. Como se incorpora isso? Cara, vamos raciocinar. Eu, na minha concepção, eu Andilo, a minha opinião, o que nós cultuamos são deuses que têm a propriedade de manipular a energia da natureza, são os donos. Eu sou filho de um deus chamado Zazi, que é conhecido pelo nome da energia que ele é dominante, que é os raios, né? E ele é um manipulador. Uma vez conversando no grupo, nós de Angola, até eu, Gitu, Walter, uma galera, falamos, ele tem um pensamento até bacana, ele fala que o que se incorpora é aquele cara que foi o cultuador de Zazi. Ele reconheceu esse Deus, começou a cultuá-lo e a descendência dele, nós fazemos parte dele. Porque santo é DNA, né? Vamos dizer, eu sou de Zazi, meu DNA, com certeza eu tenho mais eletricidade no corpo, sou mais nervoso, mais agitado, alguma coisa assim, tá? Como quem é do santo, alguma santa que é das águas, tem mais água líquida no corpo, e por aí vai. Quem é de um dundo, que é a propriedade, é o coração, tem mais força no coração, tem mais sentimento, seja lá o que for. Então, eu acho que a gente precisa raciocinar um pouquinho mais sobre a religião, deixar de seguir alguns livros, que tem alguns livros que são nefastos, seguir a ideia de algumas pessoas que tentam imputar em você uma coisa que, na verdade, nem ele acredita. Eu quero ver quem manipula o raio. Chama agora para mim um pai ou mãe de santo que vai manipular, vai invocar, rezar para Zazi e vai descer um raio na hora. Vai rezar para Matamba, para Oiá, para Inhaçã, e vai aparecer um furacão, uma ventania, uma tempestade, sei lá o quê. Deu para entender? A gente, hoje o candomblé é muito resolutista. Você agrada um santo para que ele seja favorável a você no que você está precisando. Antigamente, antes, no período lá africano, que a gente já estudou, se agradava o santo para ele lhe ser favorável, para não lhe castigar com a natureza dele. Por exemplo, na África, Banto, a gente agradava as asas para que o raio não caísse no nosso terreno, no nosso quintal, nas nossas plantações, na casa, porque era infortúnio, era um castigo muito grande, a gente estava sendo castigado. Hoje em dia não, você agrada para obter a misericórdia, mas obter as coisas que você precisa do santo. Não é verdade? Todo mundo não faz isso. Acende sua vela para lá para pedir suas coisas ao seu santo, para o santo lhe favorecer em alguma coisa. Não para te livrar de nada. Só se você estivesse desesperado. Mas principalmente para, meu pai, me dê saúde, me dê paz, olha o meu emprego, olha, eu quero ganhar na loteria, eu quero o meu carro melhor, eu quero isso. Isso é natural do homem. Todo homem quer uma recompensa por tratar do seu Deus. Então a gente tem que
raciocinar mais um pouquinho, ó, botar um pouquinho da cabeça, lógico, ser fiel à tradição que você pertence, mas ó, raciocinar daquilo que você está cultuando. Você, eu e todos nós fazemos parte de uma religião fantástica, mas muita gente não consegue nem compreender a religião a que a gente é ligado. Vamos raciocinar, gente. É mais fácil do que você imagina. Não seja gado, não seja manipulado, seja pensativo, tenha raciocínio sobre as coisas. Você vai descobrir que você pode muita coisa e é inteligente pra caramba. Entendeu? É só um papo, não estou vendendo verdade, como eu falei, é só minha opinião. Tem muita gente que vai concordar comigo, ser favorável, tem gente que vai discordar, isso é natural. Sabendo discordar, o canal está aberto aí, né? Eu até, inclusive, peço a vocês aí para se inscreverem no meu canal, né? Que eu sempre estou postando quase toda semana um vídeo novo aí com alguma coisa legal. E ative o sininho lá para você receber as notificações do conteúdo que eu posto, tá? Um beijo de todos, a bênção e até a próxima.